está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Obrigado a você que durante a semana caminhou comigo por aqui. Lembrando que tivemos um dia da semana que nós não conversamos, mas hoje, sábado, estamos aqui juntos, celebrando a vida. Lembrando que hoje tem um encontro lá no 31 GAC Escola Eternos Gesianos, né? Veteranos do Exército Brasileiro, estaremos lá participando desse belo encontro que vai acontecer. Agradecendo já o comando do 31 GAC Escola pela acolhida, pela presença, né, fraterna em acolher todos os veteranos, homens que fizeram história acontecer nas décadas passadas. Lembrando a todos e a todas ainda que ontem, quinta-feira, celebramos a Ação de Graça. É uma festa norte-americana, também inglesa, que surgiu no século XVI. Na verdade, surgiu não, já acontecia antes, mas ela começou a ser valorizada a partir do século XVI, e ela faz um pouco de frente aí com o Natal católico, né? Então, é um momento de ação de graças. Infelizmente, eu passei em branco, alguém me cobrou isso. Poxa, se não for nada da ação de graças, é um dia de ser grato, grato pela amizade, grato pelos amigos, grato pela família, grato pela graça que Deus nos dá de continuarmos nessa caminhada. Festa Ação de Graças, que para nós no Brasil ela acontece, ela só aparece de fato a partir dos últimos 10 anos, última década, quando começamos a falar da famosa Black Friday, né? Então, é por isso que alguém me falou, poxa, por que Black Friday? Por causa do Dia de Ação de Graças. E aí o pessoal lá nos Estados Unidos, para queimar estoque, vendem tudo que sobrou para diminuir o seu estoque lá na venda. Recordando a todos e a todas também, que alguém está organizando um movimento aí para poder manifestar pela vida, pela morte do cidadão que houve lá, né, o óbito dele na Papuda. Primeiro, eu acho válido qualquer manifestação em prol da vida. Segundo, é que seria bom que os nossos políticos não olhassem apenas para esse preso, mas todos os presos, aí eu falo os presos, que já cumpriram sua pena. Os presos que já cumpriram, já pagaram à justiça a sua obrigação, né, a sua dosimetria. Então, ficar preocupado apenas com presos nesse sentido, e todos sabemos sim que houve, e vamos ter consciência disso, houve da parte do poder público ali vamos dizer assim, uma falta de cumprir um mandato, houve, mas não posso responsabilizar diretamente o ministro da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso responsabilizar apenas um. Houve uma omissão do poder público e esse fato tem que ser apurado. Bom, eu paro por aqui, lembrando a todos que vamos agora para o Evangelho do Dia, e se eu lembro, de há 2, 3 anos atrás, o Evangelho de hoje, a gente vai meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 40, lembrando que esse texto é o texto que antecede a grande festa de Cristo Rei, a grande liturgia do Dia do Leigo e da Leiga. Também esse ano estaremos encerrando o ano vocacional, e as dioceses, as igrejas particulares, aqui na diocese da qual eu sou parte, Nova Iguaçu, amanhã vai ter uma grande celebração litúrgica com o envio de ministério dos leigos, ou seja, é o momento de celebrarmos a nossa vida como povo de Deus, adorando e celebrando o Cristo Rei. Aí a gente lembra o Evangelho de hoje, é o Evangelho onde Jesus é chamado para conversar
pelos doutores da lei, saduceus, teólogos formados, conhecedores da palavra, e eles questionam Jesus sobre a lei do levirato. A lei do levirato, ou levirado, é uma lei que fala da responsabilidade social do irmão para com a cunhada. Era comum, naquele contexto histórico, não tendo seguridade social, as mulheres perdendo o marido vindo falecer por motivos diversos, era comum que o marido, ou melhor, que o irmão assumisse essa mulher como sua, sendo que o filho que nascesse daquela união seria filho do irmão que faleceu. Interessante isso. Era visto como herdeiro direto do irmão que faleceu. O evangelho de hoje, Jesus traz para nós uma novidade e traz para os judeus uma novidade da realidade além desta vida. Outro dia eu falava com um amigo sobre a importância de nós vivermos bem esta realidade para termos uma vida bem melhor fora desta realidade. O evangelho de hoje traz para nós uma leitura sobre quem somos nós. Nesse mundo que vivemos, marcado pela a ideia de possuir, de ter, esse mundo materialista, esse mundo que trabalha sempre pela a teologia da prosperidade, sempre trabalha pela linha, eu vou agora para mim ganhar isso ou ganhar aquilo. Sempre entra na igreja, entra na missa, no culto, na celebração, buscando a riqueza, e hoje até mesmo eu vi isso em nossa passagem pela rede social. Alguns acham que ser dizimista é fazer investimento em banco. Alguns acham que ser dizimista é trazer para a realidade um valor financeiro, quando na verdade Deus, nosso Pai, ele ultrapassa a realidade humana. O erro de muitos é achar que no céu será reproduzida a estrutura de poder que temos aqui na terra. Porque Jesus fala claramente que Deus é o Deus dos vivos. Por isso ele questiona e dá o exemplo de Moisés. E ele fala, nós somos herdeiros e somos chamados a viver nesta realidade, além dessa realidade. O evangelho de hoje, quando Jesus ouve o relato de uma mulher que casou 7 vezes com 7 irmãos, desculpe, mas essa mulher, como eu disse na outra reflexão, lá em 2020, é uma viúva negra. Porque morreu 7 irmãos, pelo amor de Deus, hein? Esta mulher não é fácil. E nesse sentido, Jesus traz claramente que no céu não tem essa ideia de homem e mulher, não tem essa divisão humana, não existe essa coisa de alma feminina e alma masculina. Aí nós batemos tanto no racismo, preconceito, no sentido do machismo e também no feminismo. A gente temos que trabalhar nesse sentido, que o evangelho de hoje nos ajuda a pensar quem somos nós, como nós estamos vivendo nessa realidade. Se nós vivemos como cidadãos plenamente para viver a eternidade, ou nós vivemos como cidadãos preocupados com agora. O evangelho de hoje nos convida a olhar para o Deus da eternidade, o Deus da vivência e do amor ao próximo. Fiquemos por aqui. Obrigado a você pela presença. Lembrando ao pessoal lá do Facebook, também do YouTube, para não deixar de curtir, de compartilhar, de dar seu like, de comentar, pois isso nos motiva a continuar produzindo. Bom dia. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está
tá firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja